Deus abençoe, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Queridos, vamos abrir a palavra de Deus, abra a sua Bíblia, no livro de 1 Samuel, capítulo 3, 1 Samuel, capítulo 3. A partir do versículo 1. A palavra de Deus diz assim: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Vamos fechar os nossos olhos. Diga comigo: Espírito Santo, abençoa o meu coração nessa manhã. Que a tua palavra possa reinar no meu espírito. Que o bispo Paulo Filho diminua, mas que Jesus Cristo, o Senhor, possa crescer no meu espírito e no meu coração. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Aqui no texto de 1 Samuel 3, nós encontramos o Senhor, Ele falando a respeito de uma geração. A geração de Eli foi uma geração que foi levantada por Deus com um propósito. O propósito de Deus para a geração de Eli era que aquela geração fosse uma geração que marcasse a história. O desejo de Deus é que aquela geração fosse uma geração que honrasse o nome do Senhor, uma geração que atraísse a presença do Eterno, uma geração que estabelecesse o trono de Deus no meio de Israel. A verdade é que o desejo de Deus é que aquela geração fosse a geração da glória. A kavod, a presença de Deus no meio daquele povo. Esse era o desejo de Deus. Nós vamos encontrar no capítulo 2 de 1 Samuel que a geração de Eli, ao invés de seguir o propósito de Deus, o chamado de Deus, mergulhar naquilo que Deus queria, é uma geração que se afasta do Senhor. A palavra de Deus diz no capítulo 1, versículo 20, que o Senhor lança um decreto, que porque aquela geração havia desprezado o Senhor também desprezaria aquela geração. É interessante que aquela seria uma geração marcada pela presença, seria uma geração marcada pela glória. Mas a Bíblia mostra que ao invés disso, a geração de Eli é uma geração marcada pelo desprezo de Deus. Você já parou para pensar? Uma geração marcada pelo desprezo de Deus. Deus vai dizer: aqueles que me honram, eu honrarei, mas os que me desprezam, eu desprezarei. Eu disse a ti, Eli, que eu jamais me apartaria da tua casa, mas por causa do teu coração, eu já não mais andarei com os teus filhos. Isso é muito forte. E a Bíblia diz que a marca daquela geração era o silêncio de Deus. Olha para mim. Você já parou para pensar como é ruim quando uma pessoa que você ama muito deixa de falar com você? É ou não é verdade? Como é ruim quando a pessoa que você está acostumado a encontrar todo dia, falar todo dia, visitar todo dia, tua esposa, teu filho, teu amigo íntimo, próximo, ele se silencia em relação a você. Ele não liga mais, ele não fala mais. Um dia desses, eu estava
com um discípulo nosso lá em casa, e ele disse uma coisa interessante. Ele pisou na bola, e eu dei um acocho nele. E nós estávamos reunidos essa semana, eu acho que foi quinta-feira, não foi, amor? E ele lá em casa, no meu gabinete, ele disse: poxa vida, bispo, olha, as palavras que o senhor me disse não doeram tanto quanto o silêncio do senhor. O senhor não ligava mais, não falava mais comigo, então aquilo me machucava. Eu fico pensando, se a gente valoriza tanto falar de um homem, a presença de um homem, o conselho de um homem, o abraço de uma pessoa. Agora imagine o falar de Deus, o abraço de Deus, a presença do nosso Pai eterno diante de nós. Se quando uma pessoa deixa de falar com a gente é ruim, imagine Deus deixar de falar conosco. Você sabe o que faz Deus deixar de falar com você? O teu desprezo em relação a Ele. Você sabe o que eu aprendi? É que todos os que buscam o Senhor o encontram. Todos aqueles que realmente buscam o Senhor com coração sincero, real e verdadeiro o encontram. Mas infelizmente nós temos vivido uma geração marcada pelo desprezo ao próprio Deus. Uma geração que não tem mais sede de buscar a presença do Senhor. Uma geração que não tem mais fome por ouvir a palavra de Deus. É interessante que a geração de Eli é uma geração que tem algumas marcas. E uma das marcas da geração de Eli é justamente a falta de discernimento, de sensibilidade espiritual. É uma geração que não tem mais sensibilidade no espírito. No capítulo 1, a palavra de Deus diz que um dia o profeta, o sacerdote Eli, aquele que deveria ter discernimento no espírito, aquele que deveria ter um entendimento espiritual das coisas, ele entra no templo. E quando ele entra no templo, ele vê uma mulher orando. Aquela mulher chorava, aquela mulher se derramava, aquela mulher se prostrava diante da presença do Pai, porque o coração, a alma dela estava aflita. E aquela mulher sabia que ela só iria encontrar refrigério para sua alma na presença do Senhor. Porque a palavra de Deus diz, no Salmo de número 16, versículo 11, capítulo 11, versículo 16, a palavra de Deus diz que só na presença do Senhor nós encontramos plenitude de alegria. A Bíblia diz no Salmo 23 que é Ele quem nos leva por pastos verdejantes, é Ele quem refrigera a nossa alma. E aquela mulher estava se derramando na presença do Senhor. E quando ele olhou para aquela mulher, ao invés de ele olhar para aquela mulher e discernir o espírito e saber que aquela mulher estava na presença do Senhor, ele olhou para aquela mulher e disse: você está embriagada. Porque a geração de Eli é uma geração que não consegue ser sensível ao Espírito. Ela não consegue mergulhar naquilo que o Espírito tem para ela. Ela não consegue mais sentir a presença do Senhor, desfrutar da presença do Senhor. O tempo dela com Deus é sempre um tempo corrido. Ela lê a Bíblia por obrigação. Ela ora por obrigação. O Salmo de número 37, versículo 4, a Bíblia diz assim: deleita-te no Senhor. Você sabe o que significa a palavra deleitar-se? É ter prazer.
Quando você tem alguém muito íntimo seu, você tem prazer de estar com ele. Eu tenho prazer de estar com minha esposa. Eu não consigo dormir sem ela. Eu passo a noite em claro quando ela não está. Eu tenho prazer. Nós precisamos ter prazer em estar com o Senhor. Prazer em estar diante dEle. Ser sensível à presença dEle. Quantas vezes nós estamos como os discípulos no caminho de Emaús, que não conseguiam no início discernir a presença do Senhor. Você sabe o que eu aprendi? Um grande pregador, ele disse uma coisa certa vez. Ele disse: olha, você quer amar a oração? Então ore. Você quer amar a palavra? Então leia a palavra. Ore, leia, busque, até o teu coração arder. É interessante que no início os discípulos não estavam reconhecendo o Senhor, mas à medida que eles continuavam a caminhada, à medida que eles continuavam andando, à medida que eles continuavam ouvindo, a palavra de Deus diz que o coração deles começaram a arder. Você sabe o que vai fazer com que você tenha prazer no Senhor? É andar com o Senhor, é buscar o Senhor, é estar diante dEle, é se prostrar diante dEle. Quanto mais você busca o Senhor, mais o teu coração arde na presença dEle. A geração de Eli era a geração que fazia o caminho contrário. Enquanto Deus buscava, a geração corria. Enquanto Deus ia ao seu encontro, a geração fugia. Ei, chegou o tempo de nós irmos ao encontro do nosso noivo. Como igreja, nós temos que ter anseio pelo noivo, desejo pelo noivo, fome pelo noivo. Jesus é o nosso noivo. Jesus é o desejado das nossas almas. Jesus é o amado das nossas almas. Nós precisamos ter fome pela presença dEle nas nossas vidas. A Bíblia diz que a geração de Eli era a geração que não conseguia ter essa fome. Ela não conseguia ter essa sede. Era uma geração que não conseguia discernir a presença do Senhor, discernir o agir de Deus, discernir o mover de Deus. E por não conseguir discernir, ela simplesmente taxava as coisas. Ele olhou para aquela mulher e disse: você está embriagada? Ela disse: não estou embriagada. Eu estou me derramando na presença do Senhor. Eu estou me derramando na presença do Senhor. Você sabe qual é a beleza de nós nos derramarmos na presença do Senhor? É que depois de nós chorarmos aos seus pés, quando nós nos levantarmos de diante dele, nós nos levantaremos com o coração transformado, com o semblante mudado. A Bíblia diz que quando aquela mulher se levanta, ela já não era mais a mesma. O coração dela estava alegre e o semblante dela havia mudado. Aleluia. Porque na presença do Senhor tudo muda. Tudo muda. A segunda característica da geração de Eli é que é uma geração de filhos desobedientes. É uma geração que não tem o temor ao Senhor. Uma geração que se perdeu. Ela se perdeu na sua religiosidade. E é interessante que a religiosidade vira falta de compromisso, a falta de compromisso vira desobediência. A geração de Eli já não considerava mais o altar sagrado. A geração de Eli já não considerava mais extraordinário o que estava presente.
A presença do Senhor para eles era algo ordinário, normal, comum. Deixa eu dizer uma coisa para você. Uma coisa que o Espírito Santo de Deus me disse uma vez. O Espírito Santo de Deus me disse que Deus nunca vai ser comum para nós. Deus nunca vai ser ordinário para nós. A unção que Ele derrama sobre as nossas vidas nunca será comum, nunca será ordinária, nunca será natural. Deus é o Deus Todo-Poderoso, Ele é extraordinário, Ele é incomum para nós, Ele é sobrenatural. Às vezes a gente está tão acostumado pelo fato da gente ir ao culto e voltar para casa. Tantos anos nós fazemos o mesmo roteiro de ir e voltar. E quando nós chegamos nessa casa, muitas vezes nós chegamos apenas com um coração religioso. Às vezes a gente não senta nem para ouvir o que o pastor está ministrando. Nós não paramos para ouvir o que as letras das músicas que nós cantamos estão dizendo. Nós não paramos nem para fechar os nossos olhos no momento da oração e realmente se derramar diante do Senhor. Porque nós caímos na mesmice religiosa. Domingo é dia de eu bater o meu ponto na igreja e eu vou só ao domingo bater o meu ponto. Os filhos de Eli estavam tratando o Senhor de uma forma religiosa. Eles apenas cumpriam uma agenda sacerdotal. Havia frieza no coração. A falta de temor a Deus era muito grande. A Bíblia diz que a consequência da religiosidade, da falta de temor e da desobediência geraram a morte. Você sabia que tem muita gente dentro dos templos mortos? Tem muita gente dentro dos templos que não sentem mais a alegria da salvação. Gente, nós precisamos vibrar todos os dias. Sabe por quê? Porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Aleluia. Jesus garantiu isso para a gente. Ei, isso não é pouca coisa, não, é muita coisa. Nós já não reverenciamos isso. Você não vem aqui a esse lugar para se encontrar com um pastor, ou para se encontrar com um ministério de louvor, ou com um corpo diaconal, ou um corpo de obreiros. Você, quando entra aqui nesse lugar, você entra para se encontrar com o Eterno, com o Senhor Jesus, com o Espírito Santo. Quando você entra aqui, você tem que entrar com sede, expectativa de que Ele vai falar com você. Desfrutar da presença do Senhor não é só aqui. Você tem que sair daqui com o coração ardendo, dizendo: Deus falou comigo e Deus vai continuar falando comigo. Ei, nós não somos religiosos. Nós somos nascidos de novo. Ei, a tua experiência não é com a denominação batista. Ser batista, ser presbiteriano, ser pentecostal, não te leva aos céus, não te leva para mais perto do Senhor, não. A tua experiência é com o Senhor Jesus. Foi Ele que entregou sua vida na cruz do Calvário para morrer por você. É com Ele. A geração de Eli é uma geração que mergulha na religião, mas não mergulha no Espírito. Por isso ela não obedece mais à voz de Deus. Ela não é mais sensível à voz de Deus. Terceiro, a geração de Eli é aquela que deixou de ouvir a voz de Deus há muito tempo. Ela não tem mais visões, revelações da parte de Deus. Por isso, quando eles falam na carne e não no Espírito.
Você sabe qual é a pior coisa? É alguém perder a visão. Olha para mim. Quando você perde a visão, você perde o seu destino. Quando você não tem visão, você não sabe para onde você vai. Quando você não tem visão, você não chega a lugar nenhum. Você passa várias vezes pelo mesmo ponto, mas você nunca vai chegar onde você deve chegar. Interessante que a geração de Eli era uma geração que trabalhava, era uma geração que fazia, mas uma geração que no final das contas não atingiu o alvo. Foi uma geração que acabou, que passou. Deus aniquilou a história da família de Eli. Não levantou mais um sacerdote na família de Eli. Não levantou mais um profeta na família de Eli. Por quê? Porque foi uma geração que desprezou a presença do Senhor. Foi uma geração que não reconheceu o Senhor como o Senhor da sua vida. Foi uma geração que não valorizou o Senhor. E quem não valoriza o Senhor perde a visão. Sabe por quê? Porque a nossa visão é Cristo. Jesus disse: eu sou o caminho. Ele é o caminho. A visão me aponta ao caminho. É por isso que quando eu me afasto de Jesus, eu perco a visão. E quando eu perco a visão, eu perco o caminho. Quantas pessoas perderam o caminho? Perderam a visão. Eles não sabem nem por que estão dentro de um templo. Eles acham que ser crente é correr atrás de bênçãos. Ser crente é fazer voto apenas para ser curado, para ter a família restaurada ou para ganhar dinheiro. Ei, meu irmão, a visão de Deus para nós é muito maior do que esse teu sonho pequenininho. É por isso que o desejo de Deus é trocar os teus sonhos pelos dele, porque os sonhos de Deus são maiores do que os nossos. Você sabe o que os filhos de Eli pensavam? Que a visão de Deus era que eles comessem a gordura, a parte que era separada para Deus. E eles metiam a mão na panela e roubavam aquilo que era de Deus. E quantas vezes a gente está pensando que a visão de Deus é algo tão pequenininho, porque a gente deixou de ouvir Deus. É interessante que em Provérbios capítulo 29, versículo 18, a palavra de Deus diz: não havendo profecia, o povo se corrompe. Algumas traduções vão dizer não havendo visão. Você sabe por quê? Porque visão e profecia são duas coisas que andam juntas. A palavra hebraica shazou, a palavra hebraica shazon, ele quer dizer visão no literal. A palavra literal aí não é profecia simplesmente ou palavra, mas a palavra no literal é visão. Por quê? Porque a visão vem através da palavra profética, da profecia. É por isso que a Bíblia diz que Deus não faz nada sem antes avisar os seus santos profetas. O povo estava sem visão porque o povo estava sem profecia. A profecia é o que revela o coração de Deus, porque o coração de Deus está contido na palavra. Quantas vezes nós estamos dentro do templo sem visão, sem saber para onde ir, sem saber aonde chegar. É interessante que a visão de Deus é muito clara para nós.
A visão de Deus não é apenas que nós cheguemos aos céus. Diga para você mesmo, a visão de Deus, para mim, não é apenas que eu chegue aos céus. Deus não te salvou apenas para você dizer eu sou salvo. Ei, você não acha que seria muito pequeno Deus te salvar apenas para você dizer que é salvo? Deus não te salvou apenas para te levar para o céu, não. Deus te salvou para que aqui você fosse um instrumento dele na terra. Deixa eu dizer uma coisa. O ministério de Jesus terminou, sim ou não? Não. Mas, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Como é que o ministério de Jesus continua se ele está nos céus? Através da tua vida. Nós somos a extensão do ministério de Jesus. Sabe por quê? Porque nós somos o corpo de Cristo Jesus. E quando nós não entendemos a visão de Deus para nós, nós acabamos tomando uma direção errada. As pessoas procuravam os filhos de Eli. As pessoas procuravam Eli. Elas não tinham mais uma palavra de vida, uma palavra de transformação, uma palavra de regeneração. Porque o coração dos filhos de Eli só pensavam neles mesmos. Você já notou como muitas vezes nós estamos como uma geração de Eli? Nós viemos aos cultos para poder receber as nossas bênçãos e voltamos para nossa casa de posse da nossa vitória e esquecemos que há pessoas nesse mundo morrendo sem Cristo. Essas pessoas muitas vezes estão dentro da tua casa e você não tem feito nada, porque você está orando pelo teu próprio umbigo ao invés de orar por outras pessoas. Você sabe o que Deus quer fazer conosco? Ele quer que nós nos levantamos como uma geração profética, uma geração que abençoa vidas. E quando nós ministramos a bênção sobre a vida de pessoas, a bênção que está sobre elas derrama-se sobre nossa vida. É aí que está o X da questão. Você sabe o que eu acho interessante? Que quando você supre a necessidade de outro, Deus supre a tua necessidade. Eu vou repetir isso para você entender. Quando você supre a necessidade de outro, Deus supre a tua necessidade. Deus nunca vai te dar nada para você mesmo. Deus vai te dar algo para você suprir outro. A Bíblia diz que os dons são dados para a edificação do corpo de Cristo. Quando você recebe um dom de Deus, Deus está derramando esse dom para que esse dom seja dispensado sobre a vida de outra pessoa, para que você abençoe outra pessoa. Até um milagre que Deus faz na tua vida, Deus faz na tua vida para que você alcance outra pessoa. Porque quando você chega aqui à frente e diz, olha, eu estava com câncer, Deus me curou de forma milagrosa, a fé de outra pessoa é ativada. Só há uma maneira de nós recebermos mais, é dando mais. Enquanto os filhos de Eli retiam, Deus também retinha a bênção na vida deles. O fim deles foi a morte. Quantos de nós estamos como os filhos de Eli, nós ainda não enxergamos a visão de Deus? Olha para mim, igreja. A visão do Senhor são vidas, almas. Deus quer vidas, almas. Você foi alcançado pelo Senhor, sabe para quê? Para alcançar outras pessoas. O último desejo do Senhor Jesus aqui na terra foi: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. O ano de 2014 está terminando. No mês de dezembro você vai receber o seu livro de sonhos. E é interessante como nós recheamos o nosso livro de sonhos e desejos pessoais. Eu quero uma casa nova, eu quero um carro novo,
eu quero um emprego novo, eu quero Tem gente que radicaliza, quer um esposo novo, uma esposa nova, está amarrado. Deixa eu te dar um conselho, quando você for preencher teu livro dos sonhos, diga: eu quero almas para entregar a Jesus Cristo. Ei, deixa eu dizer uma coisa. Você pensa que vai chegar lá no céu e você vai entregar ao Senhor: Senhor, olha aqui, ó, com o meu trabalho eu ganhei essa casa, eu conquistei esse carro, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não, Deus vai dizer: não é isso, o que é que você trouxe para mim? Você sabe o que é que você vai levar para os céus? São as almas que você ganha para Jesus Cristo. Quando você chegar lá nos céus com as almas, Deus vai dizer: servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei, entra para o gozo do teu Senhor. Vidas. Você sabe o que é que eu acredito? É que se a igreja realmente despertasse para o seu chamado, nós teríamos um mundo totalmente diferente. Totalmente diferente. Olha, na sexta-feira eu estava ministrando em Gravatá. Foi um culto poderoso. Eu saí de Gravatá e eu fui direto para a nossa igreja em Piedade. Nós tivemos vigília, eu estava ministrando a vigília em Piedade. E como eu fiquei impressionado. Quando eu vi uma multidão de jovens. A igreja estava cheia, não tinha lugar para ninguém. Apaixonados por Jesus. E você sabe o que eu achei lindo? É que muitos daqueles jovens não eram crentes, foram arrancados por amigos. Os amigos convidaram eles para participar de uma festa, de uma celebração. Tolinhos. Realmente, era uma festa, uma celebração, mas era a festa ao Senhor Jesus, a celebração ao eterno. Quantas vidas naquele lugar. Quantas vezes nós começamos a vida cristã numa velocidade. Quando você entrega a sua vida a Jesus, você quer dizer para todo mundo que é crente, na verdade: Jesus mudou minha vida, Jesus me salvou. Quando passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, aí você começa a não mais se preocupar com o que Jesus é, mas agora você quer o que Jesus tem para te dar só. Ai, Jesus, eu quero. Jesus está dizendo: quando você começar a dar, eu vou começar a te dar também. Olha o que diz Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Você sabe o que Jesus está dizendo aí? Ele está dizendo: olha, quando você cuida das minhas coisas, eu cuido das tuas coisas. O ano está terminando. Quantas vidas você ganhou para Jesus? Que geração você faz parte? Uma geração que é livre, uma geração insensível. Uma geração desobediente sem temor. Ou você faz parte da geração de Samuel, a geração que tinha visão dos céus. Uma geração que restaurou o altar, uma geração que valorizou a presença, uma geração que atraía pessoas para Deus e não as afastava de Deus. Olha para mim. Nós temos uma visão aqui na nossa igreja. Nós somos uma igreja família. Tem gente que diz: mas isso, nós não somos. Irmão, ser uma igreja família não é ser perfeito. Tem muita gente que esquece que dentro da família também tem problemas. Ou a sua família não tem problemas? Estou aqui com minha esposa linda, minha filha linda, meu filho lindo ali do lado. Mas tenho problemas. Quem acha que eu sou perfeito, vai morar um tempo com a gente. Agora, se você for morar, vamos dividir as despesas, viu, gente? Não somos, temos problemas.
Tem dia que eu fico bicudo e Flavinha fica bicuda. E dois bicudos não se beijam. Depois o Espírito Santo vem, incomoda meu coração dela, a gente se reconcilia, a paz volta. Mas ser uma família não é ser perfeito. É ou não é? Você sabe qual é a minha definição de ser uma família? É ser abençoado, é buscar a bênção, é buscar sempre o conserto, o tratamento de Deus. Vivendo o amor de Cristo. A gente só vive o amor de Cristo quando a gente permite que o nosso eu morra para que Jesus viva. Ninguém vive o amor de Cristo quando o eu ainda está vivão. É por isso que tem que nascer de novo. Se não nascer de novo é religioso, e religioso só dá problema. E há um ponto interessante na nossa visão, é alcançando o próximo. Alcançando pessoas. Ontem uma das redes saiu num projeto, o projeto Emanuel, que coisa linda. Trabalhando com moradores de rua, levando o amor, levando a palavra, levando alimento. Alimento não só para o corpo, mas alimento para o espírito. Nós temos um projeto aqui nos presídios. E toda semana um grupo visita os presídios, tem levado a palavra. E é interessante, gente, nós temos redes da nossa igreja hoje dentro do presídio. Pessoas sendo evangelizadas, discipuladas dentro do presídio. Numa sexta-feira eu estava aqui e veio um senhor, um moço até aqui à frente e me chamou. E eu fui ao encontro dele e disse: pois não? E ele disse: eu sou fruto do projeto. Aí eu: que projeto? Do Cotel. Eu saí do Cotel e vim direto para a igreja. Ei, essa é a nossa visão, nós fomos chamados para isso. Vidas, alcançando o próximo. Pessoas são mais importantes do que qualquer outra coisa. Você sabe qual era o problema de Eli? A geração de Eli se preocupava mais com coisas do que pessoas. Nós vivemos no meio de uma geração que ama coisas e não pessoas. Ela usa pessoas. A nossa visão diz: alcançando o próximo e gerando discípulos. Nós somos pais, porque através da nossa vida discípulos são gerados. Filhos para Deus são gerados. Chegou o tempo de nós nos levantarmos como uma geração diferente. Uma geração que restaura a visão ao invés de apaga a visão. Nós precisamos fazer parte de uma geração que tem o desejo de não só assistir o culto, mas ser um culto diário. Ser um culto diário. Quantos de nós somos um culto diário a Deus? Tempo de intimidade com Ele. Leitura da palavra, oração, jejum, busca. Ao invés disso, muitas vezes nós estamos mais preocupados em criticar, em apontar, ao invés de nos unir para ganhar vidas. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O desejo de Deus é que a geração de Samuel seja levantada. Você sabe qual é a geração de Samuel? É a geração que vive intensamente para o Senhor. Ela não tem outra visão a não ser o Senhor.
Ele não tem outro desejo a não ser o Senhor, é agradar ao Senhor. É interessante que Samuel vivia do que o Senhor falava. Deus dizia vai, ele vai. Deus dizia vem, ele vem. É uma geração sensível à voz de Deus. Essa é a geração que Deus quer levantar nessa manhã. Eu queria que você fechasse os seus olhos, curvasse a sua cabeça durante alguns minutos. Feche os seus olhos. Você sabe qual foi o resultado da influência da geração de Eli? A Bíblia diz que o resultado da influência da geração de Eli foi o fim da glória de Deus no meio do povo. No capítulo 4, no versículo 19, diz que a nora de Eli, a mulher de Finéias, estava grávida. E quando ela ouviu dizer que a arca da aliança havia sido roubada de Israel, foi tomada pelos filisteus, a Bíblia diz que naquele momento ela teve uma dor muito grande. Naquele momento ela deu à luz a um filho. No versículo 21 diz a palavra que ela deu um nome àquela criança. E o nome que ela deu àquela criança foi Icabó. Icabó quer dizer foi-se a glória de Israel. Porque a glória de Israel era a presença do Senhor. A glória de Israel era a presença do Senhor. O Senhor já não estava mais sendo honrado por Israel. O Senhor já não estava sendo mais adorado por Israel. O Senhor já não estava mais sendo desejado por Israel. Quando o Senhor já não é mais desejado, Ele não mais fica naquele ambiente. A Bíblia diz que o Senhor habita no meio dos louvores do seu povo. O Senhor habita no meio da adoração. O Senhor habita onde Ele é desejado. Ele vai aonde Ele é chamado, aonde a sua presença é adorada. Nós precisamos ter fome e sede da presença do Senhor. Porque quando a presença do Senhor ela é derramada sobre nós, nós nos enchemos dela, nós recebemos a autoridade de Deus para testemunhar. Você sabe por quê? Quando muitas vezes nós saímos desse lugar, nós não conseguimos testemunhar e ganhar vidas para o Senhor. É porque nós não fomos ainda tocados pela presença. A palavra de Deus diz no livro de Atos que a igreja primitiva era uma igreja apaixonada pela presença. E a presença veio por uma vez sobre a igreja, e a igreja já não mais era a mesma. Quando a igreja saía, as vidas eram atraídas, as pessoas eram impactadas. A Bíblia diz que a graça de Deus era manifesta, havia graça em cada um. A palavra de Deus diz que por causa da graça as pessoas queriam estar próximo dela. Por causa da graça as pessoas procuravam para saber o que elas deveriam fazer para receber a salvação. Se essa graça não está na nossa vida, é porque a presença não está. Se as pessoas não têm nos procurado para ouvir falar de Jesus, é porque a presença do Senhor não está. Se nós não temos o desejo que Deus tem de ganhar almas, é porque a presença do Senhor não está. Nós precisamos pedir a Deus, muda o nosso coração. Nós não queremos ser uma igreja sem a glória, nós queremos a glória. O ano está acabando.
E eu te pergunto, quantas vidas você tem entregues a Jesus? Você tem sido um instrumento de bênção? A glória do Senhor te acompanha? Porque Atos 1:8 diz que quando nós recebemos o Espírito Santo, nós somos testemunhas aonde nós vamos. Não só dentro do templo, mas fora dele, no trabalho, em casa, aonde nós vamos, em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Nós fazemos discípulos. Pai, no nome de Jesus, nessa manhã, como igreja nós nos arrependemos. Nós nos humilhamos diante de Ti, Jesus. Esse é um momento de arrependimento nosso. Nós confessamos o nosso pecado. Quantas vezes nós não temos valorizado a Tua presença? Quantas vezes o espírito de religiosidade tem invadido o nosso coração? Nós temos sido religiosos. Nós queremos mergulhar em Ti, Espírito Santo. Espírito Santo, nós queremos sair daqui com fome e sede daquilo que o Senhor ama. Nós queremos aqui sair com fome da Tua presença, nos alimentar da Tua palavra, ter tempo de oração diante de Ti, para que quando nós nos levantemos da Tua presença, depois de chorar e derramar o nosso espírito, nós venhamos a nos levantar com a alegria do Senhor, que é a nossa força. A força para ministrar a palavra, a força para curar, a força para testemunhar, força para fazer a diferença. Muda a nossa vida nessa manhã. Muda a nossa história. Espírito Santo nos incomoda. Faze-nos frutíferos, porque a Tua palavra diz que toda árvore que não dá frutos, todo ramo que não dá frutos, o Senhor arranca. Nós não queremos ser arrancados, Senhor. Nós queremos ser enxertados para que nós venhamos dar mais e mais frutos. Que nós não venhamos declarar Icabó, foi-se a glória, mas que nós venhamos a bradar Cavode. Chegou a glória de Deus nas nossas vidas. Chegou a glória de Deus no nosso meio. Chegou a glória de Deus na nossa casa. Ora xaralaia sore candarabaxês. Que quando nós sairmos daqui, o Senhor continue falando. Espírito Santo, não para de falar conosco. Continue falando ao nosso coração. Continue exortando o nosso coração. Continue, Espírito Santo. Nós queremos continuar ouvindo a Tua voz. Nós queremos continuar tendo as Tuas visões. Não cesse de nós o Teu Espírito. Que no nome de Jesus, o Teu Espírito continue a falar conosco. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe, meu irmão. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre. Eu receba a bênção. Vão em paz em nome de Jesus. Deus abençoe. Lembrando, hoje à tarde, 17 horas, culto evangelístico. À noite, às 19 horas, o musical. Você é nosso convidado.